Queridos, Tiago diz que nós somos testados para que nós sejamos perfeito, completo, sem faltar coisa alguma. Você está entendendo? E uma das coisas que não pode faltar na nossa vida é o reparador de relacionamento. Porque às vezes nós temos tudo. Que talvez a gente critica alguém porque alguém não paga aluguel, porque alguém não tem uma bicicleta para andar, mas talvez aquela pessoa ela tenha o reparador de relacionamento, que é o perdão. Ô, me perdoa, amor. Ô, filho, foi mal, filho. Desculpa, amor. Vixe, foi mal, irmão. Ô, rapaz, desculpa, eu não vi. Talvez a gente acha que não tem falta de nada. Isso é falando materialmente. Mas talvez a gente tenha falta de tudo espiritualmente. Não consegue perdoar, não consegue ser generoso, bondoso. Falta paciência, falta domínio próprio. Não tem flexibilidade, não é maleável. Não pensa para falar, mas pensa depois que falou. Você está entendendo? Talvez tem pessoas que ele malemar ganha para comer, tem dificuldade para pagar um aluguel, tem dificuldade para pagar uma luz. Mas talvez ele tenha o reparador de relacionamento. Ele consegue perdoar. Ele consegue querer ser feliz, não querer ter razão. Ele não julga uma pessoa pelo seu erro. Ele julga uma pessoa pela sua capacidade de se arrepender. Ele consegue vencer uma discussão sem discutir. E às vezes aquela pessoa que que tem uma vida financeira estabilizada, talvez aquela pessoa que tem um carro do ano na garagem, não conversa com seus filhos, a mulher está dormindo no sofá, ou o homem está dormindo no sofá. Tem tudo. Mas não é perfeito. Mas quem é perfeito? Perfeito é Deus. Tiago está dizendo aqui, esse perfeito aqui é maduro, completo. Precisou perdoar, ele perdoa. Ele até na hora, até repugna quando alguém pisa no pé dele, quando alguém usa mesmo quando alguém é maligno, já fala assim. Mas às vezes ele até responde mal, mas depois ele vai lá com o reparador. E repara. Conserta. É assim que os relacionamentos vão longe. Quem tem o reparador, que é o perdão, o relacionamento vai longe. Porque quem tem o perdão precisa se sentir menor do que aquele que ele vai perdoar. Porque se ele sentir maior, ele não perdoa. Aquele que tem o reparador, o traidor está sentado no meio do seu convívio social. Ele faz que nem Jesus, ele vai lá e delata o traidor, honrando, lhe dando uma oportunidade, falando de um trabalho se o traidor está desempregado.
está entendendo? Jesus, aquele que tem o reparador, que tem o perdão, ele dá pão para o inimigo. Se o inimigo tiver fome, dá água. Se o inimigo tiver sede. Jesus, ele deu o pão na mão de Judas. Aquele que tem o perdão, ele não defama o traidor, mas ele honra, ele delata o traidor honrando. E quando a identidade do traidor é exposta, as pessoas veem que embora a pessoa que te traiu, a pessoa que te passou a perna, você tratou ela como que se não sabia de nada. Aí as pessoas falam, mas você já sabia que essa pessoa tinha te traído? Você sabia que essa pessoa estava falando mal de você? Sabia. Então por que você fez o bem para ela então? Porque quem tem Jesus não trata o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Aquele que tem o perdão para dar. A pessoa que tentou desestabilizar ele com palavras. A pessoa que fez de tudo para tirar ele da empresa e Deus permitiu, porque Deus permite. Deus permite que a gente saiba quem é o traidor. Aqueles que têm maturidade, que Deus quer dar maturidade, Ele permita que você saiba quem é o traidor. Para você sair do meio e falar, olha quem está aqui. Aí eu não suporto ver esse cara. Não suporto ver esse cara. Ah, vou embora. Não. Deus permite que você saiba. Ele sabe que você sabe. Sabe, olha a cara de pau, tá aqui ainda. Não. Quem Deus quer dar maturidade, quem tá aprendendo a carregar a cruz e tá se deixando ser crucificado pelas pessoas que Deus permite que pisa no teu pé. Porque a gente treina um ou outro. Eu já pisei no pé de alguém da minha família. Às vezes aqui em casa a gente age de uma forma assim egoísta, mas de repente pelo Espírito Santo a gente percebe, minha esposa, eu perdão, Micael, eu peço perdão para minha esposa, eles para mim. E a gente vai indo, cara. Jesus, ele sabia que o traidor estava ali, deu pão na mão dele. E chamou ele de amigo. Quando você percebe, Deus mostra para você quem é a pessoa que está te delatando. Não é para você falar para ninguém. É para você levar o nome dessa pessoa no privado com ele. Deus permitiu você saber algo. Não é para você defamar o traidor. Não. Não é para você defamar. Está acontecendo algo dentro da sua casa, está acontecendo confronto entre você e a sua esposa, entre você e o seu esposo e os seus filhos. Não é para sair para fora! Não! É o diabo que está aqui em casa, é o diabo. Então, se você tem essa visão que é o capeta, coloca o joelho cinzento no chão e leva para o privado. Diz assim, eu não estou entendendo a minha esposa, mas ela é minha esposa, o Senhor morreu por ele. Não estou entendendo meu esposo, mas é meu esposo, o Senhor morreu por ele. Não estou entendendo meus filhos depois que eles cresceram, mas é meus filhos, o Senhor morreu por eles.
Porque talvez a gente pede, me dá aquele varão, me dá aquela varoa, me dá aquele varão assim, assim, assim. Mas será que nós somos assim, assim, assim? Então por que não dizer assim, como eu ouvi alguém ministrando? Quando a gente pedir alguém um varão, uma varoa assim, 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 fala para Deus, mas me faça assim, assim também, para esse varão ou varoa que vai chegar. Não dá mais, porque eu tenho visto isso na minha esposa, eu tenho visto isso nos meus filhos, eu tenho visto isso na minha esposa. Tem. Fala para Deus sim, fala para Deus isso, leva para o privado, mas fala assim, Senhor, e em mim o que eles têm visto? Porque os nossos olhos têm uma visão ampla do lado de fora. É por isso que, se nós olhar pelo olho da face, nós vamos enxergar todas as falhas das pessoas. Mas se nós olhar com um olho espiritual, de altruísta, a gente vai enxergar na pessoa a qualidade e vamos investir nela, vamos confiar nela. Investir nela, quando você confia nela, quando você investe nela, você está regando o relacionamento. Você está consertando. Você não está encostando. Ei. Lembra da jovem lá, que estava na casa de Naamã? Foi tirado da família, era uma escrava que foi raptada. Para ela ter o maior ódio do seu senhor. Para ela falar, eu quero que essa pessoa morra. E depois, quando ela soubesse que ele tinha lepra, era para ela falar assim, bem feito, foi tocar uma levitinha do Senhor. Foi tocar no sapatinho de fogo do Senhor. Tá com lepra, ó. Não. Ela tinha o perdão, ela tinha o perdão, ela tinha o perdão, ela tinha o perdão, ela tinha o perdão. Quem busca o perdão, quem busca perdoar, o ódio pode bater na porta, mas quem tem o perdão fala pro ódio, aqui não, você não vai entrar na minha tenda, porque aqui mora o guarda de Israel. Eu lembro quando Deus me deu uma palavra no congresso, naquele tema, que a palavra de Deus habite ricamente em vós. O lar que a palavra começa a habitar ricamente. É quando a pessoa depende de Deus. É quando a pessoa confia em Deus. É quando a pessoa espera em Deus. É quando a pessoa é sujeita a Deus. Aí as coisas começam a transformar naquele lar. As coisas começam a mudar naquele lar. As pessoas começam a ver necessidade de pedir perdão. A pessoa começa a ver necessidade de falar foi mal. A pessoa começa a ver a necessidade de não deixar uma discussão, numa discussão onde as pessoas dormiam de cara virada, onde alguém era levado pelo ódio para o bar e vinha com a cara cheia de marota. Agora não, há uma necessidade de perdoar, não deixar para outro dia, mas perdoar após o ato. Ei, eu posso ter tudo dessa vida, as coisas palpáveis, mas tudo isso passa. Mas o perdão, que é o reparador, a pessoa que perdoa, ela é pacientosa. E ela tem paciência no relacionamento. Ela investe, mesmo que a pessoa é infrutífera. Lembra a Eucana? Ele tinha Penina, já tinha 4 filhos com Penina, e Ana não tinha nenhum filho.
As pessoas que perdoam, investe, não só onde dá fruto, mas aonde está infrutífero. E começa a regar a pessoa, começa a valorizar a pessoa até que a pessoa dê fruto. Porque era assim Eucana, ele dava uma porção para os filhos, ele dava uma porção para Penina, mas para Ana ele dava uma porção excelente. Em outra tradução na Viva, ele dava o dobro. Às vezes as pessoas investem aonde dá fruto, e aonde está infrutífero, que devia investir, elas investe zero. Desconfiança, olha de cima para baixo, preconceito, racismo. Está acontecendo isso até na igreja. Os pastores investem em pregadores renomados, que têm nome. Mas muitas vezes os da congregação fica de lado, passando salvo. Queridos, ei, para que seja perfeito, completo, sem faltar coisa alguma. Se algum tem falta de sabedoria, isso diz a respeito a conhecimento correto da palavra de Deus. Estou falando sabedoria ligeireja do mundo, não. Liso, que nem um bagre, sabido. O Senhor atende aqueles que pedem, contanto que peça por coisas corretas. O melhor conhecimento da palavra de Deus é sempre a coisa correta. Guarda a palavra de Deus. Use esse reparador de relacionamento.